Hi, eu sou o Teacher Rodrigo e eu tenho ensinado inglês e francês faz 5 anos. E hoje, através desse vídeo, eu vou estar ensinando vocês a como aprender inglês através da Bíblia, ok? Já aproveito para pedir para que você inscreva no canal e dê o seu like, para que você esteja por dentro de todos os novos vídeos que nós vamos lançar toda semana, ok? Let's go! Ok, então vamos começar. Vamos lá. English with the Bible. Ok, inglês com a Bíblia. Book of Matthew, chapter 1, verses 18 into 23. Ok? Então a gente vai falar hoje sobre o primeiro capítulo de Mateus a partir do versículo 18, tá? Por que eu escolhi a partir do 18 e não do 1, versículo 1? Porque, se você conhece a Bíblia, você sabe que ali fala sobre genealogia, né? E genealogia não dá para se aprofundar muito no nosso estudo, tá bom? Ok? O pessoal até gosta bastante, né, das genealogias. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, né? Ok? Então, pessoal, antes de eu falar sobre a aula propriamente dita, eu entrar na parte do inglês mesmo, lembrando que esse canal aqui, esses vídeos dessa série aqui usando inglês através da Bíblia, o objetivo aqui é o estudo do inglês, tá bom? Deixar isso bem claro, tá? É o estudo do inglês, é o estudo da língua, tá? E então nós não vamos estar falando sobre pontos teológicos, não vamos estar falando sobre doutrinas, tá bom? Então o foco é o inglês e através da Bíblia, tá bom? É a língua, ok? Então, de qualquer forma, independente da sua corrente religiosa, ou se você não tem uma corrente religiosa, talvez você possa assistir esse vídeo por curiosidade e não tem uma corrente religiosa, fique tranquilo porque nós não vamos estar entrando nessas questões, tá bom? Ok? Então, e para que serve? Para que estudar inglês com a Bíblia, né? Ok, principalmente se você é um cristão, independente da sua corrente, estudar inglês com a Bíblia é útil para você porque esse vocabulário já faz parte do seu dia a dia, isso no português, ok? E isso é universal, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, ok? Além dele ter um vocabulário muito útil para o seu dia a dia, sim, tá bom? Muitas pessoas fazem objeção para mim falando, eu não leio a Bíblia em outro idioma porque ela tem um vocabulário muito antigo, ele é um livro antigo. Sim, a Bíblia é um livro antigo, tem mais de 3.000 anos. Porém, ela foi feita para qualquer pessoa ler, tá? Então, o que acontece com as línguas vivas? As línguas vivas, elas se chamam assim, né? Porque elas estão em constante mudança. Então, tudo que é vivo cresce, muda. Tá? Então, todos os dias palavras novas nascem, todos os dias palavras novas morrem, tá? E a língua continua viva. Tá? Quando é que a língua morre? Ela morre exatamente quando ela não muda mais, ela não incorpora mais palavras, ela também não importa mais palavras, ok? Ela fica estática, tá bom? Então, por exemplo, o português que é falado hoje é diferente do português que era falado há 50 anos atrás. Às vezes até diferente até de 10 anos atrás. Tá bom? Não significa que a gente não entenderia, mas significa que tem algumas palavras ou expressões que não usamos. A mesma coisa acontece com o inglês, tá? Então muitas pessoas falam, eu não aprendo inglês através da Bíblia porque é um livro antigo. Essa pessoa que fala isso está perdendo uma boa oportunidade de estar aprendendo muito, tá? Porque a Bíblia tem muito a ensinar, ok? Pelo seguinte, porque muitas vezes ela pega uma versão antiga, uma tradução antiga, mas assim como a língua muda, as traduções também vão se atualizando para ficar mais fácil, tá bom? Ok? Então, é útil sim estudar inglês através da Bíblia, tá? Ok? Principalmente se você já é familiarizado com a Bíblia, você tem que estar familiarizado com ela em inglês ou em francês ou qualquer outro idioma que você estiver aprendendo, tá bom? Então, eu vou estar falando exatamente sobre isso hoje, tá? Ok? Vou estar falando sobre as duas
versões que eu vou estar utilizando aqui, tá bom? A primeira é a King James Version, tá? Que é a versão mais popular, tá bom? E também ela é antiga, né? O inglês da King James Version é o chamado inglês shakespeariano, tá? O inglês da época de Shakespeare. Esse aqui é o inglês moderno, tá? Ou seja, quando o inglês ele começou a ter mais ou menos essa característica que hoje nós conhecemos, tá bom? É claro que o inglês moderno, hoje ele já tem muitas palavras que caíram em arcaísmo, tá bom? Caiu em arcaísmo, não são usadas mais, expressões que não são usadas mais, tá bom? Ok? Uma vez eu fui falar para uma pessoa, se você vai aprender inglês através da Bíblia, eu não recomendo que você use a King James Version, tá? A pessoa falou, não, fala mal da King James. Bom, a versão da King James é uma versão linda, né, uma versão bastante poética, né, até por causa da época que ela foi feita. Aliás, essa versão ela transformou a própria gramática do inglês, né, ela foi fundamental junto com as obras de Shakespeare para estar formando o inglês como nós conhecemos, né? Então, foi uma obra importante. Assim como a Bíblia de Martinho Lutero, no alemão, ela foi importante ali para consolidar a língua alemã. A King James Version consolidou a língua inglesa junto com as obras de Shakespeare, ok? Não vou estar falando de Shakespeare, mas é importante você entender isso, ok? Que eles chamam esse inglês aqui da King James Version, dessa partezinha amarela, de inglês shakespeariano, tá? E aqui a gente vai falar da Good News Translation. Good News Translation é a versão mais fácil do inglês que temos, né? Essa é a versão original que originou a versão em português, que é a nova tradução da linguagem de hoje, tá? E qual que é a diferença dela para essa? Primeiro, é atualizada, ok? Os termos, as palavras são atualizadas, tá? A outra é que ele tem um vocabulário mais reduzido, um vocabulário mais simples, tá bom? Ok? Então, por exemplo, tem aproximadamente nessa Bíblia aqui 4.000 a 5.000 palavras só. Ok? Então é bem simples e ela foi criada para os missionários poderem estar evangelizando os índios americanos, né? Que não tem um vocabulário robusto como esse antigo aqui. Entendeu? Mesmo quem fala inglês pena um pouquinho, tá? Para estar aprendendo esse inglês aqui da King James Version, tá bom? Ok? Então, a gente vai usar a Good News Translation. Por que eu escolhi essa? Sendo que tem outras versões também atualizadas. Por causa da facilidade, tá bom? Então, essa aqui é uma aula para a pessoa mesmo básica estar aprendendo. Outra coisa, eu gosto muito dessa versão, foi a primeira que eu estudei inglês, com uma Bíblia bilíngue, me ajudou muito, tá bom? Ok? Porém, agora eu já uso outra. Eu uso a Christ Standard Bible, também atualizada, mas aí ela tem um vocabulário mais robusto, né? Ela não é tão simplificada, apesar de ser atualizada, ou seja, em inglês de hoje, né? Com inglês contemporâneo, que nem essa aqui, a Good News Translation, GNT. Ela tem mais palavras, né? Então é a que eu leio em inglês. Por sinal, eu tenho... Acho que eu tô aqui, a câmera tá aberta. Essa aqui, ó, que tá na caixinha, inclusive, que é a de estudos e notas do Spurgeon, né? Essa aqui é a que eu uso hoje em dia. Ok? Mas eu usei muito a Good News Translation, né? Ela tá até meio que surradinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Então, se você for usar, pegar a Bíblia para aprender inglês, melhorar o seu inglês, eu não recomendo a King James Version. Por quê? Porque esse inglês não é falado mais. Pega uma Good News Translation, uma CSB, tá? Uma CSB, né? Que é essa que eu te mostrei agora.
vai estar sendo melhor para você usar para aprender o inglês, tá bom? Essa aqui já, ainda, os pregadores ainda preferem muito a King James Version. Eu já já fiz 2 vezes tradução simultânea e eles usam muito, eles preferem a versão mais antiga. Então é bom você estudar para esse fim de saber como a diferença e esse fim, talvez se você for ser um intérprete, né, um tradutor, às vezes os livros, se você traduzir e for um livro cristão, você vai precisar, talvez a versão do inglês vai ser essa aqui, tá bom? Ok? Principalmente no mundo evangélico, né? Mais especificamente. Ok? E aí você vai precisar saber, tá? Mas para estudar inglês a gente vai usar essa aqui, ó. Essa aqui que está em preto, tá bom? Então vamos lá, ó. The Birth of Jesus. Eu coloquei como estava nas Bíblias, né? Então, The Birth of Jesus Christ. O nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, tá? Ok? E aí eu vou comparar verso a verso e a gente vai falar, ó. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Ok? A diferença dessa aqui, ó. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Então aqui você já vê algumas diferenças, tá? Só para você tapar, eu coloquei as diferenças de linguagem em azul e em vermelho algumas palavras aqui de vocabulário para você estar aprendendo, tá? Então logo no começo, ó, foi assim que o nascimento de Jesus se deu, né? Se deu dessa maneira. Então essa aqui é a expressão was on this wise, é uma expressão antiga, tá? Então, que significa dessa maneira, tá? O que aqui já está uma moderna, took place, se deu. Então, this was how the birth of Jesus Christ took place. Ao invés de was on this wise, tá? Took place, muito mais fácil, né? Took place que, traduzindo aqui, ó, essa foi a forma que o nascimento de Jesus ocorreu ou se deu, tá bom? Ok? Então, essas palavras fazem sentido juntas, tá? Ok? Outra coisa que é muito legal por que eu escolhi Mateus a partir daí, os evangelhos? Porque os evangelhos, como eles falam muito da história de Jesus, os evangelhos e o livro de Atos também é muito bom. É muito bom para estudar o tempo passado. Né? Meus alunos eu acho que todos os alunos de inglês têm muito problema no começo com o tempo passado. Eles sabem falar bem o presente, mas no passado eles têm problema, né? Então, como é muita narração, está contando a história, então ele está contando as narrativas no passado. Então, ó, this is was. Was, passado do verbo to be, era ou estava. Entendeu? To place, também no passado. Então, a leitura ela vai ser uma maneira natural de pegar toda aquela gramática que você aprendeu na aula, mas pôr para você de uma forma prática, sem muito esforço. Né? Então, a leitura vai ajudar você a estar colocando as palavras em ordem correta, né? Falando as palavras em ordem correta, melhor dizendo. Tá? E, além disso, se for uma narrativa bíblica como a história de Jesus, que é o que conta nos evangelhos, você vai estar treinando muito passado, que é um tempo verbal que as pessoas têm dificuldade de falar, tá bom? Ok? Então, this was how the birth of Jesus Christ took place. When, aí eu vou para King James aqui, ó. When, as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Tá? Então aqui você vê aqui, ó, espoused, né? Esposada ou noivada, palavra antiga também já, né? E aí eles usam o termo aqui Holy Ghost. Então antes de José e Maria estarem juntos, né? Ela achou-se, né? Seria melhor traduzindo aqui como essa versão antiga, grávida pelo Espírito Santo, Holy Ghost. As versões antigas da Bíblia eles colocam Holy Ghost.
Eu não gosto tanto de Holy Ghost, parece fantasma, tá? Ok? Eu prefiro essa aqui, do jeito que está aqui, ó. Então, a diferença, ó, Holy Ghost, aqui está Holy Spirit, ó. His mother Mary was engaged to Joseph. A mãe dele, Maria, estava, ó como é bem mais fácil, né? Estava compromissada com José, ou noivada com José. But before they were married, mas antes deles estarem casados, married, engaged, noivado, tá? Married, casado. She found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Ela descobriu, found out, that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Ela descobriu que ela, found out, né? Que ela ia ter um bebê do Espírito Santo, ó, Holy Spirit, tá? A maneira mais atual que eles falam, Holy Spirit, ok? Então aqui algumas diferenças, você tá vendo? Tá? Ok? Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her public example, was minded to put her away privately. Ok? Just man, eu anotei aqui, ó, just man, homem justo, tá? Homem justo. Ok? Então José sendo um homem justo, né? E não desejando expor ela publicamente, public, como por exemplo público, melhor traduzindo, não quis expor ela como exemplo público, exemplo ruim, considerou terminar com ela privadamente, tá? Okay? Put her away, ou seja, put her away é algo como eu posso dizer, eu esqueci a palavra adequada para isso, separar, né? Quebrar o relacionamento, no caso, tá bom? Ok? E vamos ver como está aqui, ó. Aqui ele fala just man, homem justo. Tá? Aqui, ó. Joseph was a man who always did what was right. Olha que legal. Always did what was right. Okay? Então, José foi um homem que sempre fez o que era certo, o que era correto. Essa é a definição de justo. Tá bom? Sempre fez o que era correto. But he did not want to disgrace Mary publicly. Mas ele não quis desgraçar Maria publicamente. So he made plans to break the engagement privately. Outra palavra aqui importante aqui para o nosso vocabulário. Aqui, ó. Então ele não queria desgraçar Maria publicamente, então ele fez planos de quebrar, né, de terminar, break the engagement, quebrar o noivado privadamente, né? Ok? Privadamente. Engagement, noivado. Então, engaged, noivo. Né? I'm engaged, eu estou noivo. E engagement, noivado. Ok? E vamos aqui para King James. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto Mary, thee Mary, thy wife, for that which is conceived in her, it's of the Holy Ghost. Ok? Então aqui, ó, aqui tem bastante palavras aqui, ó, tá? Interessantes aqui para estarmos falando, tá bom? Ok? Por exemplo, palavras antigas aqui, ó, thou, né? Thy, ok? Thee também, eu não anotei aqui, mas thee também, tá bom? Então essas são palavras que mudaram, por exemplo, ó, thou é tu, tá? A gente fala you. E thy, desculpa. E thy é your. Thy é your. Né? Então a gente não fala mais assim. Quer dizer, os gringos não falam mais assim e você não vai falar mais assim enquanto está aprendendo inglês, tá? Um vocabulário antigo. Que nem quando a gente fala tu e vós. Tu e vós, tá? Ok, aqui a gente já vai para o versículo 20, né? While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David,
Do not be afraid to take Mary to be your wife, for it's by the Holy Spirit that she has conceived. Ok? Então, tá vendo como é mais fácil aqui? Então, enquanto ele estava pensando sobre isso, while he was thinking about this, an angel, um anjo of the Lord, appeared to him in a dream and said. Então, enquanto eu estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi. Aqui ele fala filho de Davi, mas não filho direto de Davi, né? Descendente de Davi. Mesma coisa, mas aqui é mais fácil, né? Explicando. Do not be afraid to take Mary to be a wife. Não tenha medo, né? De tomar Maria para ser sua esposa. A wife. Olha, do not, né? Do not. For it's by the Holy Spirit that she has conceived. Porque é pelo Espírito Santo que ela concebeu. Bom, então, ó, Holy Ghost, versão King James mais antiga, mais atual, Holy Spirit, tá? Nas Bíblias com o inglês mais atual é Holy Spirit. Eu prefiro Holy Spirit, porque Ghost parece fantasma, da ideia de fantasma. Ghost é fantasma, né? E aí a gente vem aqui, ó. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Que é muito interessante, aqui a gente vê bastante shall, né? As pessoas têm muita dúvida do que significa esse shall, né? Então eu vou explicar aqui, né? O que está escrito aqui, eu vou explicar lendo isso aqui, ó. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins. Então, onde você tem shall aqui, é uma maneira... shall é a mesma coisa que will, você usa para falar do futuro, tá bom? Né? Você lembra lá do Gandalf? You shall know past. You shall not pass! Né? Então, shall com a e we, às vezes você pode usar para o futuro, só que é bem antigo, né? O mais fácil é o will, tá bom? Então, shall também pode significar dever também, tá? Mas também uma forma antiga, você vai encontrar mais em literatura mesmo. Então, ó, ela terá um filho, she will have a son, ou, que nem tá aqui, ó. And she shall bring forth a son, então ela vai trazer um filho. And will name him Jesus, e você vai colocar o nome dele Jesus, ou you shall call him his name Jesus. Aqui shall também é a mesma coisa que shall, tá? É só uma outra conjugação. Tá vendo como King James Version é mais difícil? Né? Because he will save his people from their sins. Porque ele vai salvar, save, né? Salvar aqui a salvação. Não, um termo cristão, ele é diferente um pouco, né? Do termo geral, né? Salvação eterna, né? His people. People é pessoas, mas aqui tá povo, tá? Então, because he will save his people. Porque ele vai salvar seu povo from their sins, dos seus pecados, tá vendo? Então, a salvação é do quê? Dos pecados, sins, os pecados do povo. Tá? Então, sins é pecado. Então, tudo que é vermelho é vocabulário, tudo que é azul é comparação aqui entre as duas partes de inglês. Esse texto até que não é dos mais difíceis, né? Tem texto na King James que é mais difícil. Tá bom? Então vamos continuar aqui, tá? Então aqui, ó, King James Version. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying. Né? Então, ó, tudo isso aconteceu, foi feito para que se cumprisse a profecia do Senhor pelo profeta, dizendo. Aqui, ó, mesma coisa, só que mais fácil, mais simplificado. Now all this happened in order to make come through what the Lord had said through the prophet. Tá? Então, tudo isso aconteceu com o propósito, com o propósito de fazer se tornar verdade
aquilo que o Senhor disse através through the prophet, através do profeta. Prophet é profeta. Tá bom? 23, ó. Behold, a virgin shall be, ó, shall de novo, ó. Shall be with child, and shall bring forth a son. Né? Contemple, a virgem conceberá, né? Um filho. Ela vai ficar grávida, né? E ela vai trazer um filho, né? Então, ó, 23 aqui, ó. GNT, Good News Translation. A virgin will become pregnant. A virgem ficará grávida. And have a son. E terá um filho, né? And he will be called Emmanuel. Ele será chamado de Emmanuel aqui, ó. And then shall call his name Emmanuel. Eles chamarão ele de Emmanuel. Então, onde é shall, é will agora, tá? Então, shall também é futuro, que nem will, tá? Mas você usar com I e we, né? Mas aqui você vê que ele é antigo. Até hoje ele é usado com I e we, hoje, né? Mas ainda assim ele é usado antigo, tá? Então, onde era shall, você lê como hoje will, tá? Então é isso que shall significa. Além de significar dever também formal também antigo. Tá bom? E aí ele fala o nome aqui, ó. Which being interpreted is God with us. Sem parênteses. O qual é interpretado, Deus é conosco. God with us. Né? Aqui, ó. Which means, que significa God is with us. Deus é conosco. Tá? Então, que significa? Deus é conosco. 24. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him. Outra palavra antiga. And took unto on his wife. Ok? Então, José, acordando do seu sono, fez como o anjo do Senhor ordenou ele. And took unto his wife. E recebeu sua esposa. Recebeu sua esposa como esposa. Né? So when, aqui, Good News Translation. So when Joseph woke up, que é em inglês mais, raised, tá vendo? Antigo. Tá? Woke up, que acordou, né? Em inglês contemporâneo. Woke up. É melhor usar woke up. Então, a diferença. Eles não falam raised. I raised from my sleep. Não, eles falam I woke up from my sleep. Tá? Então, quando ele acordou, he married Mary. Ele casou com Maria. Bem mais fácil, tá vendo? As the angel of the Lord had told him to. Como o anjo do Senhor tinha dito para ele fazer. Tá? But he had no sex. Agora, essa parte aqui é muito interessante e tem uma questão bem cultural. Né? Algumas versões mais antigas da Bíblia, como é o caso da King James Version, que é a mais tradicional na língua inglesa, né? Foi por muito tempo, agora algumas modernas estão pegando lugar, mas muita gente ainda prefere a King James Version, né? Alguns termos foram traduzidos de alguma forma para não ficar tão ofensivo, né? Então olha aqui, ó. And knew her not till she had brought forth her first son, and he called his name Jesus. E ele não a conheceu até trazer o filho primogênito, né? Até nascer o filho primogênito. E ele chamou o seu nome de Jesus. Ó. Ele não a conheceu não que ele não conhecia Maria, ele conhecia Maria, mas não conheceu no sentido sexual. Tá? Então ele não conheceu ela intimamente. Então, quando você vê alguma pessoa, já vi em seriado, falar, fulano conheceu fulana no sentido bíblico. Né? Porque as bíblias mais antigas, até mesmo em português, lá uma RC, Revista Corrigida, né? Ou outras versões antigas, vai falar, e Abraão conheceu sua esposa. Não, mas ele não conhecia antes. Conhecia, mas ele conheceu intimamente falando, ou seja, eles foram lá e tiveram relações sexuais, literalmente. Tá? E aqui já de forma bem mais atualizada, bem mais fácil de entender, sem precisar explicar essa questão cultural. Ó.
But he had no sexual relations with her before she gave birth to her son. Então ele não teve relações sexuais, também uma maneira tranquila de dizer, né, mas muito mais clara, é muito mais atual. Ele não teve relações sexuais com ela antes dela ter dado à luz o filho dela, né? And Joseph named him Jesus. E José deu o nome dele de Jesus. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Para vocês verem a diferença da versão antiga, que não tem problema você usar, mas você tem que saber que não é a melhor para você treinar inglês se sua intenção é treinar o inglês para falar. Agora, se a sua intenção é saber como é esse inglês mais antigo para uma especialização, ou talvez, por exemplo, como eu falei, você for um intérprete e a pessoa que você estiver interpretando tiver uma versão mais antiga, ou você precisar para qualquer outra coisa, aí sim, tá? Mas para você usar um inglês do dia a dia, inclusive treinar com o vocabulário do dia a dia, vocabulário atualizado, aí você pega uma versão mais atualizada como a Good News Translation, que é o equivalente da NTLH, nova versão na linguagem de hoje, tá bom? Que aí você lê, isso vai treinar o seu cérebro, tudo aquilo que você aprendeu na aula de inglês, você vai estar... Como assim? A aula de inglês fosse a aula teórica de direção, e a leitura é aula prática, então você está ali, né, em contato mesmo com a língua, então vai te ajudar com as palavras, a ordem das palavras, você falar corretinho, não tocar, em vez de falar hot dog, em vez de falar hot dog, falar dog hot, não, é hot dog, tá? Também com preposições, que dá muito problema, né, que é for, to, enfim. Ok? E o tempo passado, os evangelhos vai ajudar você muito a falar do tempo passado. Os evangelhos. Depois tem os outros estudos que eu posso futuramente trazer de outros livros também. Evangelhos e livros de Atos é bom. Ok? Então aqui, useful vocabulary, para a gente estar lembrando um pouco, vocabulário útil. Não anotei todas as palavras, evidentemente, mas não há necessidade. Então, para a gente estar lembrando, ó, engaged, compromissado, noivado, tá? Ok? Engaged, exposed, noivado, abraçado. Também, por exemplo, I exposed this. Eu abracei isso para mim, por exemplo. Eu tomei para mim. Também pode ser nesse sentido, mas não é o sentido que estava no texto, tá? Exposed, tá? E é antigo para falar disso. Married, casado. Found out, que eu falei, descobriu, né? Holy Spirit ou Holy Ghost, Espírito Santo. Holy Spirit atual, Holy Ghost mais antigo. Engagement, noivado. Lord, Senhor. Conceived, conceber, né? Então, Lord é Senhor, né? O nome de Deus fala Senhor. Save, salvar. People, pessoas. No sentido do texto, povo. Sim, pecado. Não esqueça, sim é pecado. Você tem que saber como falar isso, né? Então, um dos objetivos de estudar a Bíblia é você saber esse vocabulário religioso, né? Prophet, profeta, e pregnant, que é grávida, tá? Ok? Então, alguns vocabulários úteis aqui para você. E aí a gente tem alguns arcaísmos, né? Holy Ghost, como eu já tinha falado. Thou, né? Thou, que é tu, né? Thy, que é your, seu, né? Thy. Então, né? Those, eles não falam, a gente não fala mais, thou não. Thou, a gente não fala mais thou, a gente fala you, é o you. Tá vendo como que é antigo? Thy, que é vosso, né? A gente não fala vosso, a gente fala your, seu, né? Shall, né? Que pode ser dever, mas também pode substituir o will ali quando você for falar para o futuro. Antigamente usava shall para isso. Shout também é a mesma coisa, só que com uma outra conjugação. Behold, né? Veja, contemple, tá? Às vezes em um filme ainda veja um personagem, contemple a minha glória, behold my glory, tá? Bidden, ordenar, né? E algumas expressões aqui, ó. Knew her, not till, não conheceu ela até, lembra que eu falei? Que aí não conheceu ela até ela ter o filho. Então, knew her, conheceu ela, ou seja, no sentido conhecer sexualmente falando. Ok? Was on this wise, né? Também, para traduzir, eu precisei ir para um dicionário bíblico, né? Was on this wise.
eu já sabia a tradução, mas para explicar para vocês, que é dessa maneira, tá? Eles não usam isso aqui muito. E que é teu, né? Te conheceu, por exemplo, tá? De também, que também é um arcaísmo também, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula sobre aprendendo inglês com a Bíblia. Hoje eu falei bastante da King James para mostrar para você, comparando com a versão mais atual, né? Good News Translation, GNT, para você ver a diferença e você, se o seu objetivo é treinar, deixar o seu inglês mais bonito e aproveitar e já ler a Bíblia para a sua leitura diária, leia a Good News Translation, vai ser mais fácil para você, é tranquilo, você vai aprender muita coisa e depois você pode ir depois para uma versão atual também, mas com mais palavras, né? Um vocabulário mais amplo. Como, por exemplo, a Christ Standard Bible, por exemplo, Christ Standard Version, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer. Thank you so much for this class. Practice at home, pratique em casa, tá bom? Vê de novo, anote essas palavras, tá bom? Então, thank you, God bless you, and bye bye.